Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80. E o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje vou responder perguntas, críticas, sugestões, dicas, tudo que o pessoal comenta aqui neste canal. Sobre o quê? Sobre equipamentos de áudio dos anos 70, dos anos 80, nacional, importado, na verdade tudo sobre essa geração. Então tem interesse em escutar algumas perguntas ou então em fazer uma pergunta para esse canal? Continue assistindo o vídeo até o final que você vai entender como funciona aqui. Bom, lembrando novamente, então, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera, dicas, histórias, lives, conhecendo, comparativos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like aí já para ajudar. Bom, então como funciona, né? As pessoas que fizeram perguntas na edição 325, se eu não me engano, estou com o meu celular aqui, e aí a 325, então essa é a 326. Então quem fez perguntas lá na 325, ó, tô com o celular aqui, o pessoal fez pergunta lá, eu vou responder neste vídeo. No vídeo passado a gente teve lá o SE9 Black como plano de fundo. Hoje estamos aqui com o GXC 709D, um tape deck da Akai, japonês, legítimo japonês dos anos 70. Então esse vai ser nosso plano de fundo aqui, correto? Então basicamente é isso, mas um recado é que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta na sexta-feira ou no sábado, porque esses vídeos vão ao ar ao sábado, né? O nome se chama Respostas de Sábado, então não vou poder te responder. Então você vai refazer a pergunta nesse vídeo, que lá na semana que vem, se o criador desejar. Então vamos continuar, acabou aqui minhas baterias, acho que eu estava falando sobre o plano do fundo e também estava falando sobre você fazer a pergunta aqui para a semana que vem. E lembrando que a ordem das perguntas aqui que me enviaram, eu vejo pelo celular. O YouTube é que me manda a ordem aqui das perguntas que eu vou responder. Beleza? Então tá, se tiver mais algum recado aí, eu falo durante o vídeo, né? Então, como eu disse, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde. Se tiver algum... fez uma pergunta depois, refaça aí. Vamos lá, vamos começar então. Janantes Metal, acho que é, né? Nantes Metal, acho que é isso. Vamos lá. Olá César, bom demais. Hoje o que mais uso para ouvir músicas é o CD. Possuo o Spotify para pesquisas e eventuais usos como um sítio. Sítio, não entendi muito bem. Por exemplo, que não vou levar meus CDs e CDs, player. Observação, entendi. Quando ele for escutar num sítio ou em algum outro lugar, né? Agora entendi. Observação, no Spotify você consegue baixar as músicas e escutar mesmo sem conexão à internet, mas fica ocupando espaço no celular e não reproduz, é bom ser pelo próprio Spotify. Valeu, obrigado. Então, do que ele está falando? Nós estávamos discutindo sobre mídias, aonde você guarda as suas mídias, aonde você vai escutar, como você escuta, e daí a gente estava discutindo sobre o CD player, CD, né? Discos de CD, sobre fitas, sobre arquivar em cartão, sobre arquivar em todos os lugares. E daí o pessoal, nós estávamos nessa discussão sobre o Spotify. E aí eu falei, poxa, não adianta nada eu ir lá pagar o Spotify, sendo que eu preciso sempre utilizar o Spotify para escutar as músicas que eu baixei, né? Então se eu baixei lá algumas músicas, paguei para baixar as músicas, eu preciso estar com o Spotify ativo, então aquela biblioteca de música, na verdade, ela não é sua. Ela está na nuvem, né? Então é diferente de você ter a mídia física, você ter aqui o CD play, o CD, o disco de CD, eu quero dizer, né? Para quem muita gente talvez não conheça, é isso aqui. Ou então você estar no seu pendrive, ou então você ter baixado a sua música, né? Como ele falou, bom, óbvio, eu não vou levar os meus discos de vinil para escutar na casa no aniversário, talvez, né? Se for um aniversário temático, alguma coisa assim, você entendeu? Óbvio que você tem que ter cada mídia, você vai utilizar ela aonde você mais gosta. Então, óbvio que você não vai utilizar um vinil para levar para a praia, para escutar na praia. Óbvio que você não vai levar o teu vinil para escutar no sítio, como você falou. Óbvio que hoje em dia eu não levaria meus CDs, apesar que eu sou da época que a gente levava os CDs para escutar. Então tinha aqueles magazine, escutava no carro, carregava os CDs para tudo quanto é lado, né? CDs, né? 15 músicas por disco.
Mas hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje em dia um CD desse daqui é colecionável. Então eu guardo ele, de vez em quando eu escuto eles por aí. Então eu vou escutar eles num período onde eu esteja com digamos assim, né, com o T grandão, se é que você me entende, para poder escutar os vinis, para poder escutar os CDs. E é claro que se eu for escutar no carro porque eu estou fazendo alguma coisa, eu vou levar o pendrive, né? Então eu ainda utilizo mídias, né, mídia como pendrive. Seria a minha mídia mais moderna, a minha mídia mais recente, ainda seria o pendrive. E a nuvem, né, eu sou totalmente contra a nuvem, eu não tenho nada na nuvem, tentei utilizar a nuvem, vou admitir que às vezes é tentador, né? Você tá ali escutando uma música, que nem agora, tô aqui ó, tem um áudio entrando aqui, tá no pendrive, na minha plaquinha pendrive. Mas se eu quero escutar uma música específica, gostei dessa música, é tentador, você vir aqui no Spotify, abrir, selecionar o Bluetooth ali da minha plaquinha, fazer tocar e tudo mais. Mas eu não posso, certo, utilizar o Spotify como a minha biblioteca de música, como as pessoas fazem. Não tem mais nenhum CD. Claro, se o cara escuta música moderna, né, Anitta, essas músicas aí, daí não tem problema, porque você vai conseguir as músicas, não tem problema. Mas se você tem a tua biblioteca lá de músicas que é mais difícil, né, de encontrar, ou de você encontrar em algum lugar, alguma coisa assim, aí você tem aquela biblioteca e de repente vai que dá um piripaque, vai que a nuvem cai, vai que o servidor... Vamos lá, né? Qual que é a atualidade? A atualidade é que... falar de política, lá vai nós. A atualidade é que nós estamos em duas guerras. Né, duas guerras, você sabe do que eu estou falando, eu não vou falar nomes, mas são duas guerras que nós estamos enfrentando. E uma das guerras, eles estão ali lutando entre eles, correto? Em uma segunda guerra, eles não estão lutando entre eles, né? Quem está sendo atacado, ele não tem como atacar quem está atacando. Então o que acontece? Esse país que está sendo atacado, ele vai atacar os amigos. É a mesma coisa, entendeu? Eu vou atacar o teu amigo porque eu não consigo te atingir, então eu vou atacar teu amigo, vou atacar aqui teus colegas, entendeu? Vai que eles, para se vingar, vão lá parece que Dubai já está tendo problemas, entendeu? Então vai que eles vão lá, vamos destruir um servidor. Aonde que é o servidor do Spotify, da Meta, da Google? Aí mete um míssil seria um atentado, né, que atingiria o mundo inteiro. O mundo inteiro ficaria de um lado, né, contra o ataque que está sendo feito àquele país. Por quê? Porque, por causa desse ataque, nós não temos mais na minha internet, já não tenho aqui mais meus vídeos, já não tenho mais minhas músicas. Você consegue entender qual é o perigo? Né? Óbvio que um disco de vinil, um CD também corre esse risco, né? Pode pegar fogo em algum lugar, eu tenho que contar uma história de uma rádio aqui em Curitiba, que quando ela mudou de dono, existe uma rádio que era a rádio rock, e aí ela foi vendida por uma rádio evangélica. E aí eu vou continuar é bem interessante essa história. Inscreva-se no canal, ative o sininho que um dia eu conto, né? Me peça aí que eu conto essa história, tá? É bem triste a história. E eu vi acontecendo isso, tá? Então você não pode contar com isso, entendeu? As pessoas estão muito, eu vou usar o termo certo, folgadas. Eu sou muito folgada, não, tem aqui, tá na minha mão, a internet tá aqui na minha mão, mas dá um piripaque aí, quebra um servidor, né? Exemplo do próprio YouTube. Lá no meu outro canal de bicicleta, eu utilizo o canal de bicicleta para colocar meus vídeos para ficar arquivado. Onde você já foi? Já fui nesse lugar. Ó, aqui o vídeo de eu indo. Olha as fotos, tá aqui, ó, no YouTube. Olha você falando sobre o lugar, tá aqui, ó. Aqui minha imagem de eu falando aqui, ó, né? Para quem não conhece, ali meu canal de bicicleta, Coroa Tripla, procure aí, inscreva-se lá. Você vai ver a minha cara lá. Então, eu uso aquilo para quê? Para arquivar os lugares onde eu vou, né? Não tô ali para as pessoas assistirem e ter milhões de visualizações. Ali eu sei que o nicho daquilo ali não vai chegar se eu quisesse realmente entrar num nicho que tem visualização, eu falaria sobre política, né? Então, aonde eu quero chegar? Ali eu tô arquivando minhas coisas, mas vai que dá um piripaque, vai que ali acontece alguma coisa com o servidor, né? Então, você ficar folgado, você ficar sentado e achando que você vai ter essa modernidade toda hora, podem acontecer coisas que você perca isso, né? E aí nada melhor do que você ter o quê? A tua mídia física, o teu CD. O maior medo do CD hoje, né? Qual que é o maior medo, César, dos CDs?
Você tem muitos CDs. Então, minhas bibliotecas estão em CDs. E em vinil. E em fita, né? Qual que é o teu maior medo? De vinil, eu não tenho medo, porque eu tenho um monte de cápsula, um monte de agulha, os meus equipamentos eles funcionam, apesar de que, se acabarem a energia elétrica, se a energia elétrica acabar, aí eu posso arrumar um gerador, arrumar uma vitrolinha e escutar meus vinis, você entendeu? Seria o pior das situações é acabar a energia, mas se acabar a energia elétrica, eu vou ter outras preocupações além de escutar música, certo? Agora, digamos, acabou a internet, não consigo mais assistir vídeo, não consigo mais escutar música pela internet, não tenho mais acesso a nada. Vai que, de novo política, vai que eles fazem o que eles falaram que outra pessoa fez, é uma tendência. A atual situação fazer o que o antigo, que eles achavam que ele tinha feito. E realmente esse atual fazer o que realmente o outro não fez. Tá, para meia palavra para entendedor basta. E aí e qual que é o maior risco? Qual que é o maior medo deles? Qual que é o maior inimigo deles? É a internet, meu amigo. É o WhatsApp, é você se comunicando. Porque se eu falar assim, Heart é uma banda de homens, né? E colocar nas mídias tradicionais, é uma banda de homens. Não, tá aqui, veio na internet e fala, não, isso aqui é uma banda de mulheres, a cantora é uma mulher. Então eu tenho o contraponto na internet. Então eu não consigo colocar a minha ideia, bater a minha ideia e fazer com que você acredite na minha ideia. Por quê? Porque vai vir outra pessoa e vai colocar o contraponto. E o que vai vencer? Adivinha o que vai vencer? A verdade. A verdade é que essa banda é formada por mulheres. Você consegue entender? Eles estão contra isso. Então, o que pode acontecer é eles acabarem fazendo leis ou alguma outra coisa, pior ainda, que acabe cortando isso, e aí eu não tenho mais acesso, você não tem mais acesso. E aí, o que você vai fazer? Vai escutar música como? Como? Vou escutar pelos meus CDs, pelas minhas mídias tradicionais. Então o maior problema dos CDs, na minha opinião, é eu não ter mais aparelhos que leiam CDs. Já comentei isso com o meu amigo Douglas N. High Lo-Fi, né? Falei para ele, cara, o meu maior problema é você não ter mais onde escutar. Por quê? Porque os computadores já não vêm mais com leitores de CD. Né? Aparelhos que leem CDs já não encontra mais. Até aparelho de carro, que era uma opção, tipo, vou comprar um leitor de CD de carro, que é bom, ponho ali uma fonte de 12 volts, ligo no meu amplificador e curto pelo CD de carro. Nem CD de carro mais vem com leitor de CD. Então está sendo extinto. Então a minha preocupação é você perder os leitores de CD, você não ter mais onde enfiar. Você já imaginou 2055? Alguém viesse e falasse assim, tá aqui, banda Hertz dos anos 70, tá aqui, mas vamos escutar onde? Não tem onde escutar. Por quê? Porque os aparelhos que você tem aí ou estão danificados ou não tem conserto, né? Isso acontece muito com DAT, com fita Super 8, Super 8 não, 8mm, né? O cartucho. Tem um monte de cartucho que olha só, banda legal e não sei o que, mas vou tocar onde? Não tem onde tocar. Tem fitas aqui de rolo, olha só, com bandas não sei o que, mas vai tocar onde? Não tem onde tocar. Você consegue entender? Então esse é o meu maior medo com relação ao CD. O vinil não, porque o vinil ainda tem muita coisa aí, e como virou modinha, então o vinil ainda tem muitas possibilidades da onde você escutar, né? Da onde você reproduzir o vinil, você entendeu? Então é uma discussão bem longa, né? Eu realmente acho que a facilidade do Spotify é uma coisa legal, bacana, mas eu não posso me fiar, como a gente fala aqui na minha região, eu não posso me fiar ao Spotify. Não posso depender do Spotify. Eu não posso ficar dependente dele. Você entendeu? É legal para você encontrar uma música, conhecer novas músicas. É legal, é bacana, mas depois eu vou procurar outros. Exemplo, vou escutar aqui uma banda, sei lá, vamos lá, exemplo. Eu escutei uma banda alguém me indicou uma música da banda Hertz, né? Hertz. Ou Hertz, como se quiser. Em inglês é complicado, né? Então, alguém me indicou uma música lá, vou encontrar, digito aqui, encontro, escutei, achei legal, mas o que eu vou fazer? A primeira coisa é em um sebo, em algum lugar para encontrar o disco onde está a música, você entendeu? Então, se fiar ao Spotify, e o problema é esse, né? Lá no Spotify, se você conseguisse baixar a música e jogar pro meu pendrive e escutar nas minhas plaquinhas pendrive, beleza, seria muito legal. Eu pagaria para eu ficava à noite ali caçando música, baixando e jogando pro pendrive. Mas não dá, né? Eles têm um bloqueio que você só pode escutar no Spotify, mesmo offline, né? Mas você só pode reproduzir no Spotify. Então, se eu quiser passar esse áudio para algum outro lugar,
uma plaquinha, para algum outro lugar, eu não tenho essa possibilidade. Isso, para mim, é uma coisa que não tem sentido nenhum, tá? Cara, me prolonguei bem nessa resposta aqui, hein? Essa valeu demais, um superchat aí para ajudar pro canal. Continuando. Márcio Santos A1, ele é membro do canal. Se tiver interesse em virar membro, paga lá faz uma contribuição por mês, vê vídeos de bastidores, dicas, coisas que eu não posso postar no canal aberto. Então nosso Márcio Santos é membro. Vamos lá. Olá, não me lembro também o valor. Fazem 2 anos. Comprei para fazer par com o PM também grafite. Não foi restaurado. Está da mesma forma. As alças ficaram perfeitas e estão do mesmo jeito. Consegui outro painel, mas não quis trocar, pois a escovação desse, que era seu, é diferente e muito mais interessante. Então, o que acontece é o seguinte. Eu estou postando alguns vídeos aqui no canal aberto, antigos, que eu postei no setor de membros. Então um deles é falando sobre uma alça que eu fiz de um CM5000. Então eu fui lá, não gostava da alça, a alça estava totalmente desbotada, ela é grafite, né, não é prata. Procura o vídeo aí, grafite, faça você mesmo, alguma coisa assim, um dos vídeos que eu acabei de postar aí. Daí eu falei lá, ó, putz, o painel dele é muito bonito. O escovado, que nem nosso amigo Márcio está falando aqui, ele é diferenciado. É um escovado diferente, é muito bonito mesmo. Até na hora eu fiquei com dúvida. Puta, com qual ficar? Porque aquele escovado é bem mais bonito do que o escovado... As pessoas não entendem isso, né? Ah, vou restaurar esse aparelho. Cara, isso aqui é um escovado que é mínimo. Cara, os riscos desse escovado é mínimo. Agora, se eu pegar um Marantz que está aqui do lado, os escovados são bem maiores. Então, você restaurar um aparelho desse e não se atentar a qual é a gramatura, digamos assim, do escovado, você destrói um aparelho desse, na minha opinião. Você entendeu? Só que na Polivox, como são equipamentos mais artesanais, digamos assim, o que aconteceu lá? Aconteceu que a Polivox ia fazendo, inclusive... Preciso até fazer um vídeo sobre isso, né? Que você não é difícil, nem na época você encontrava equipamentos iguais. Esse nosso amigo aqui, amigo de longa data, comprou um PM5000 grafite e o meu CM5000 grafite. Acho que você comprou meu PM também, né, Márcio? E fez um par, né? Só que você não consegue igualar o PM com o CM. Se eu pegar os que eu fiquei aqui da linha G, o pré também é diferente do power, você entendeu? Então é difícil de fazer, a tonalidade grafite é muito difícil de igualar. Então ele pegou lá esse painel, que é muito bonito, o escovado é bem bonito, e eu recuperei as alças. Quer dizer o quê? Eu tentei fazer com que as alças ficassem da cor original e no padrão original, mas não como eram feitas originalmente. Por quê? Porque originalmente você pega a alça, né? A alça, não tem nenhuma alça aqui? Não tenho. Então você pega aqui, deixa eu ver aqui ó. Então, ó, e aqui é um exemplo bem clássico, ó. Isso aqui é uma alça réplica. E aqui você percebe que o alumínio está polido, você entendeu? Ó, quase que cromado, ó, certo? Isso não é original, certo? Isso aqui não é original dos equipamentos. O equipamento da Polivox, ele é anodizado meio pérola. E lá o grafite é a mesma coisa, é um anodizado meio pérola. Só que eu não tinha, óbvio, não tem como fazer anodizado, né? Você não teria que pagar para alguém anodizar. O que eu fiz? Eu tentei replicar como eram as alças na pintura. Então fui lá, consegui fazer a tinta, peneirei a tinta, né? Peneirei para poder ficar com a mesma gramatura também da própria cor, né? Porque não é aquele alumínio, não é aquele metálico, né? Tipo, bem chamativo. Não, é um metálico bem leve. Então você vai lá, você faz uma peneira, põe uma meia calça, peneira a tinta para ficar mais fininho ali a gramatura, pintei, acertei a cor, né? Fui misturando prata com verde, com musgo ali, fui misturando até chegar na cor que eu cheguei ali, aí pintei e depois mandei verniz, né? Automotivo brilhante, e depois fiz um polimento para ficar fosco, porque o original é fosco. Então eu tentei chegar num padrão ali quase como se fosse original, mas não feito da maneira original, para tentar melhorar. E eu achei tão bom aquilo que eu fiz, não ficou 100%, óbvio, não fica 100% perfeita, vai ficar uma parte mais brilhante, outra mais fosca, mas se você olhar ali, cara, eu até fiquei na dúvida em ficar com a original ou com aquela que eu refiz. Fiquei na dúvida, né? Fiquei pensando muito bem, entendeu? Mas infelizmente tive que me desfiz e ainda bem que foi pro meu amigo Márcio, né?
Então ele diz aqui que realmente ficou bom e que ele não mexeu. Para você ter uma ideia, ele não refez aquele serviço que eu fiz, ele não refez. Isso que ele tem acesso a pessoas que fazem da maneira correta e fazem restauração com mínimos detalhes, que é muito caprichoso, né? Ele sabe de quem eu estou falando, eu também acho que ele capricha muito lá na restauração, mas ele não quis refazer. Agora, o que me preocupa aqui no comentário do meu amigo Márcio é que ele diz aqui, ó, conseguiu um painel original, mas não quis trocar. Espero que o painel original que ele tenha conseguido não seja de quem eu estou pensando. Espero que não seja, porque eu ainda pretendo tomar aquele painel dele. Um painel que era meu, eu vendi para uma pessoa, que também é amigo do nosso amigo Márcio. Espero que ele não tenha passado para você o painel lá. Vamos lá. Valeu, meu amigo Márcio, obrigado pelo comentário. João Carlos, César, dá uma dica. Para uso residencial, é melhor usar um pré-amplificador ou uma mesa de som conectada no amplificador? Observação, não tenho a intenção de fazer mixagens. Cara, se você me perguntasse isso aqui lá nos anos 80, eu te falaria uma mesa de som, né? Porque a mesa de som você tem ali grave, médio, agudo por canal, ao contrário dos mixers de épocas que você só tem volume e tudo mais. Mas hoje em dia, com os mixers que a gente tem aí, né? Apesar que você vai gastar uma fortuna, eu não sei se ainda está tendo Pioneer, Pioneer sim, mas Gemini, Numark, esses mixers assim, né? O maior problema, a maior questão que você vai ter aí é a seguinte, porque quando você tinha os mixers dos anos 80, vou dar um exemplo, o São 800, você tinha 4 canais, né? 4 canais. Se você for comprar um mixer moderno hoje, no máximo que você vai ter é 2 canais. Quem sabe 3, algum modelo aí, né? Existiam alguns mixers da Gemini 667, se eu não me engano, que tinham 4 canais, né? Mas hoje em dia os mixers normalmente é só 2 canais. Então, como você falou que não vai fazer mixagem, o interessante da mesa de som, na minha opinião, é a quantidade de canais que você vai ter, tipo 8, 10. Então vai depender, na minha opinião, de quantos equipamentos você quer ligar nesse equipamento. Você entendeu? Quantos equipamentos? Porque hoje em dia você consegue utilizar uma mesa de som com conexão P10, com sinal baixo e com qualidade, sem problema nenhum. Então depende de quantos equipamentos. Você tem muito equipamento que você queira ligar nesse teu sistema ou não? É só mesmo para compor linha. Então, óbvio que se for bem compor linha, eu prefiro um M1 que tem 6 canais, né? Só que se eu for falar assim, pô, quanto que vale um M1 de 6 canais? 3, 4 mil reais, bem conservado, eu fico pensando, pô, mas com 4 mil reais eu compro um Pioneer, sei lá, um DJM 500, um 600, alguma coisa assim, entendeu? Então vai depender muito de como você quer utilizar. Hoje em dia, nos anos 80, a gente tinha essa situação de utilizar em mesa, né? Porque você não tinha os mixers, como eu disse, de uma maneira correta. Nos anos 90, daí já ficou o contrário, né? Como a gente tinha os mixers bacanas, com regulagem por canal, com várias conexões e tudo mais, aí a mesa ficou tipo, não, se usa a mesa no teu equipamento de som, não use e tal, porque mesa é para microfone, mesa. Mas depende muito de como você quer utilizar, entendeu? Então, espero que você tenha entendido. Se caso ficou alguma dúvida, me pergunta novamente, a gente responde, né? Tem alguma coisa que é prejudicial você utilizar uma mesa de som ao invés de um mixer? Sabendo fazer as conexões corretas, ligando corretamente e fazendo os cabos bem feitos, eu acredito que não. Continuando, Darcy Ribeiro. Olá, César, beleza? Tenho um amigo que comprou um toca-disco Polivox desse moderno. Te falo... como é que é? Moderno. Daí ele falou que se pesar 1 quilo é muito e de péssima qualidade. Se comparado com o meu TD2000, não tem comparação. Realmente, toca-disco dos anos 80 realmente era outro nível. Já pegou um Polivox desse moderno? Não, nunca peguei um moderno desse, né? Eu praticamente acho que nunca vou pegar, porque eu comprar um aparelho desse, jamais. Só se alguém me enviar aqui, digamos que nem fazem aí, né? Com alguns youtubers, né? Vou te enviar esse Polivox para você fazer vídeos dele e tudo mais. Eles sabem que eu não vou ser comprado, né? Não, vou te mandar esse Polivox aqui para você fazer vídeo falando bem dele, mas tem que falar falando bem. Então não quero, né? Não, eu vou te mandar um Polivox, toca discos e mais 10 mil reais para você falar bem dele. Aí
Aí já posso tentar achar alguma coisa de bom nele. Mas óbvio que eu não vou falar bem dele. Então ninguém vai me enviar um toca-disco desse, porque sabe que eu vou falar mal, né? Mas não quer dizer que eu vou falar mal, é que eu tenho, digamos, vamos comparar com uma TD 5000, com uma 3000, com uma 6000, não tem comparação, né? E você falou aí com relação ao peso. Vamos entender uma coisa, né? Cara, por que os toca-discos antigos, né, os antigos, tem aquele prato de alumínio pesado, né? Um corpo pesado. Todo o conjunto é um conjunto pesado. Por que um conjunto moderno, de plástico, leve, não vai ter o mesmo... Você tem que entender o seguinte, que óbvio que uma peça mais pesada, certo? Ela consegue absorver mais impactos, né? Então, digamos, eu tenho uma peça pesada, ela vai sentar aqui na minha mesa, pum! Quando eu pôr a agulha e o disco, aquele peso, para ela sofrer algum tipo de interfere, de vibração, balanço, alguma coisa, óbvio que é muito menor a chance do que um equipamento de plástico, né? Se eu pôr uma pena aqui, um toca-disco de plástico levinho, qualquer encostado que eu der na mesa, pum, já vai pular, já vai absorver impacto. Agora, você pega um toca-disco daquele pesadão, né? Putz, tal. Cara, a chance de você bater na mesa e pular, dela absorver aquele impacto, na minha opinião, é menor. Por isso que os toca-discos antigos são pesados, né? E é por isso que toca-disco mais antigo, assim, pesado, com certeza ele é muito melhor. Só que o problema é que para você fabricar hoje um toca-discos pesado, né, você vai usar muito material, vai ficar muito mais caro do que você montar um equipamentinho de plástico, entendeu? Então, daí fica fora de questão da indústria moderna, né, produzir um equipamento de plástico, né? Apesar de que nos anos 90 a gente tinha equipamentos de plástico, né? Eu me lembro de um toca-discos da Sony uma vez, que a pessoa me vendeu o toca-disco da Sony, quando eu fui experimentar, cara, o prato tava um ovo. Daí eu perguntei pra pessoa, poxa, mas por que tá torto assim? Ah, não sei, faz tempo que eu não uso, só sei que o aparelho ficava no sol. Quer dizer o quê? O sol batendo num toca-disco de plástico fez o prato empenar, pra você ter uma ideia. Então, cara, agora pra você empenar um prato de D1, de TD5000, cara, tem que ter um maçarico, né? Então, não dá, cara, é bem complicado, você entendeu? Deixa eu tentar achar aqui. Elder Pedroni. Boa noite, César. Ótimo esses tiras dúvidas. Muito boas as explicações. Obrigado. Aqui no receiver da Polivox PR4250 tem uma placa com o nome COP OFF e COP ON. Qual a função dessa tecla? Quando aperto ela, aí ela corta o sinal que vai para o equalizador e depois do tape que está ligado no equalizador. Obrigado pela atenção. Mas é justamente isso, né? Que é o maior problema dos equipamentos que você não tem a chave monitor. Como assim chave monitor? Você tem lá monitor 1, monitor 2. Então você aperta, certo? Esse mesmo tipo de chave, ela mesmo já faz a mudança, né? Quando você tem dois monitores, ou com um chaveamento, né, tipo 246, 366, você vai ter uma chave cópia. Alguns equipamentos como o CM5000, que também é de apertar monitor 1, monitor 2, você também tem a chave cópia. Aquilo serve para você identificar para qual vai enviar qual. Né? A gravação, né, o sinal vai ser enviado para o 1, para o 2, quer dizer o quê? Eu vou gravar do tape 1 para o tape 2 ou vou gravar do tape 2 para o tape 1? E aquilo você consegue mudar. Por quê? Porque você já imaginou que eu estou com um FM tocando e aí quero gravar no tape 1. Beleza, aciono o tape 1, beleza, estou gravando. Mas e se eu começar a brincar no tape 2? Esse sinal também não vai estar chegando no tape 2? Não corre o risco de eu gravar no tape 2? Corre. Por isso que você tem a chave de cópia. Então você seleciona qual equipamento vai receber o sinal que você está querendo gravar. O outro, continuando, que acabou a memória agora, então já batemos 27 minutos aqui de vídeo, então o outro não vai receber aquele sinal. Por isso que quando você aperta a chave cópia, né, 1 ou 2, corta o sinal do equalizador. Por quê? Porque o sinal do equalizador está recebendo um sinal de REC. Você entendeu? Então é mais ou menos isso, é para isso que serve, para você selecionar qual equipamento vai receber o sinal para fazer gravação. Então por isso que tem a copy off e copy on, né? Ligado e desligado. Continuando. Salve César, HP Paul 1, acho que é o nome dele aqui, né?
Salve César, você falou no sábado passado que entre receiver Sansui e Pioneer você ficava com o Marantz. Então vamos lá, uma diferença de poucos reais, né, que ele pôs aqui. Entre um Sansui 7070 e um Pioneer SX737 e um Marantz 2252, todos em muito bom estado, pode ainda ter uma opção mais em conta de um Marantz 2238B ou um Marantz SR6010, ambos também em bom estado. Qual seria a sua escolha? Obrigado, um abraço. Entre todos eles, SX737, 737 é aquele que é com sistema quadrifônico, não é? Que tem um negócio redondo assim que sobe os LEDzinhos, 4, se eu não me engano. Já tive um aqui desses equipamentos e sempre tive o que sempre quis ter um 9, acho que 747 e 947. Cara, eu tô meio perdido aqui. Se for o que tem o reloginho e aqueles que correm assim, eu já ficaria numa dúvida. O Sansui 7070 eu não iria, tá? Eu particularmente não gosto do Sansui 7070, tá? Mas se for o 737 e o 74, ou 94 ou 939, putz, cara, eu me confundi agora aqui. Eu acho que o 377 não é com o reloginho, tá? Que sobe os LEDzinhos, não tem LED. Então também tá fora. E o Marantz 2252, o 2238 eu também não iria. E um SR6010 também não. Se eu não me engano, a linha SR é com integrado, né? Com STK. Desses todos aí, eu vou ser bem sincero, eu iria no 2252B. A não ser que o 737 seja o que eu estou pensando, se for com o reloginho, daí talvez eu iria no Pioneer. Mas desses todos, eu no 52B, com certeza. Você não vai se arrepender. O som que o 52B tem é muito melhor do que qualquer um desses que você está falando aí, na minha opinião, óbvio. Pode chegar na tua casa e você, não gostei, eu gosto mais do 7070. Beleza, cada ouvido é um ouvido, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, essa linha 22 da Marantz tem um pré-amplificador que, porra, o grave é diferente. Você escuta o grave de uma maneira diferente dos outros aparelhos, certo? Mas isso por causa do pré-amplificador dele, tá? Então eu iria no 2252B. J. Luiz ZG. Boa noite, César. Você que é o cara das antigas, lembra da edição especial System da revista Som 3? Ela saiu no início dos anos 80 e tinha ficha técnica de mais de 40 systems, 40 systems de várias marcas, entre eles Gradiente DS40, DS20, Minimax, Polivox, Conjunto 900M, etc. Você tem essa revista? Cara, o que eu tenho é a edição amplificador da Som, e essa eu tenho certeza que eu tenho. A edição amplificadores da linha da Som 3, que é uma revistinha fininha com todos os amplificadores. Agora, o da linha System eu não sei se eu tenho. Teria que pesquisar aqui. Eu tenho mais uma caixa para abrir aqui para mim ver o que tem naquela caixa de papel aí. Então, realmente, a do System eu não sei se eu tenho. Eu tenho que procurar. Mas essa mesma versão de amplificadores da Som 3 eu tenho. Continuando, João Carlos. Olá, César. Esse lance de falha na leitura do pendrive deve ser por causa da qualidade dessas plaquinhas. Pendrive, acredito que não dá para usar vamos lá, plaquinhas. Pendrive. Acredito que dá para usar um pendrive, mas a melhor coisa é melhorar esse leitor de mídia. Usar um notebook ou até mesmo um PC com um bom programa de leitura de mídia instalado resolve isso facilmente. Ripar os CDs e baixar da internet e colocar as músicas em um HD externo. Sem dúvida, muito mais negócio do que ficar dependente de stream e gastando dinheiro à toa. E no celular dá para salvar em um cartão de memória, micro SD, stream e coisa de... Stream, né? É coisa de preguiçoso. E mídia física é nostalgia. Como você usa e como vê essa situação? Um abraço. Eu já falei um pouco ali sobre isso, né? Na primeira pergunta, mas quando ele diz assim, mídia física é nostalgia, mas eu não me desfaço dos meus CDs.
certo? E se eu encontrar lugares que estejam vendendo barato CDs, eu compraria. Hoje já não, né? Hoje os caras pedem 40, 50 num CD desse. Daí eu não tenho interesse. Mas, porra, quando eu acho algum CDzinho bacana por 5, 10 anos, óbvio que eu compraria. Eu aumentaria a minha coleção, mas não me desfaço dos CDs. Dos vinis também. Então eu ainda estou nessa da nostalgia, tá? É porque sim, porra, pegar um toca-disco, você ter o toca-disco, pegar o teu disco, e pôr ali é legal, bacana. Porque até pretendo fazer lives, né? Mais lives, escutando os discos aqui, tal como eu fazia antigamente. Então a parte da nostalgia eu não vou me desfazer. Com relação às plaquinhas pendrives, cara, eu já percebi isso. Aí você pode falar assim, não, essa tua plaquinha pendrive que você compra da China, deve ser por isso que ela pula, né? Cara, as plaquinhas pendrives com USB não dá problema. Você põe ali, ela lê, todas elas nunca tive problema. O que eu tenho problema é quando você põe um micro SD ou um SD. Na verdade, eu uso o micro SD com um adaptador. Eu ainda pretendo, ó, o que eu uso nas plaquinhas pendrive é isso aqui, ó, certo? Isso aqui eu acho que dá problema. O que seria o ideal? Era pôr nas plaquinhas? Era isso aqui, ó. Porque além de ser um cartão top, é um cartão SD, não tem o adaptador. Consegue entender? E esse cartão aqui cinza e branco não é de grandes qualidade. Ou então esse aqui, ó, que é melhor ainda. Você entendeu? Então o ideal seria pegar, ó, preciso atualizar os meus aqui, ó, né? E talvez eu pegue um desse e ponha na plaquinha. Aí talvez não pule, porque eu acho que pode pular por causa do adaptador. Beleza. Isso é um ponto, certo? Mas, como você falou, o pendrive também dá problema. Aí você fala assim, pô, você já teve problema com o pendrive? Sim. Às vezes você tá mixando uma música, tava brincando, e de repente a música tá tocando e pum, pula para outra. Para metade da outra, ou pula para uma outra pasta, certo? Mas não tipo assim aleatoriamente. Ah, mudou. E daí quando eu vou escutar a música de novo, não muda mais. Não, ela sempre muda. Como se fosse na hora que você jogasse o arquivo pro pendrive, ele se confundisse e daí sempre vai fazer essa pulagem. Ah, César, mas isso aí tá acontecendo nas tuas plaquinhas chinesas? Não. Tá acontecendo isso na minha controladora da Pioneer, que seria top de linha, né? Pioneer, poxa, top de linha. Então isso acontece, às vezes o que acontece? Quando eu vou fazer uma brincadeira de mixagem, ou então vou gravar aqui, como vocês escutavam antigamente, uma fita mixada, e eu vou fazer lá a mixagem, antes de mixar, eu tenho que pegar o pendrive, pôr na controladora e escutar a música inteira. Porque tem algumas músicas que quando eu ponho na controladora, a controladora, pra você ter uma ideia, Pioneer, não é Xing Ling, ela toca a música e de repente ela pula para outra. Aí eu tenho que ir lá, apagar a música, repor a música em outro setor do pendrive, entendeu? Para ele entender diferente, para daí tocar a música. Então tá acontecendo isso comigo também, entendeu? Dele simplesmente passar de uma música para outra, e isso num leitor top, que é um leitor da Pioneer, não é qualquer leitor, né? Então, isso são os problemas, né? As pessoas acham que pendrive não dá problema? Dá problema. Você acha que aí, como você cita a terceira parte do que você fala aqui, na minha opinião, eu também concordo. Qual seria a melhor situação? Você pegar, colocar num HD as músicas, você ter um computador, quer dizer o quê? Um processador, uma placa de áudio, um programa específico para leitura desse áudio e aí jogar para o teu áudio, né? Mas César, isso então não vai me dar problema? Vai te dar problema sim. Já aconteceu comigo de HD travar e eu perder um monte de coisa. HD físico, né? Quer dizer, HD comum. Ah, então tá, César, então eu vou comprar SSD então. Eu prefiro pôr nos SSD. Bom, aí já aconteceu comigo. Eu tenho um SSD portátil que travou e não vai mais. Não tem mais leitura, não faz mais nada. Então, não existe como você não correr riscos, você entendeu? Por isso que você ter os CDs, você ter o vinil da mesma banda, mesmo disco, você ter o disco de CD, você ter ali o vinil, você ter isso aqui ripado para dentro de um HD, você ter isso aqui em um pendrive, você ter isso aqui em um cartão de memória é a melhor situação. Você ter o tal do backup. Você tem que ter o backup. Não adianta você confiar, não, vou passar todos os meus CDs para esse HD. Aí vou vender todos os meus CDs, que era que as pessoas fizeram, né? Acabaram se arrependendo. Ou pior ainda, tem pessoas que pegavam os CDs originais, ripavam para o computador, aí pegavam os discos CD virgem com MP3, colocava, ripava. Então tem aqui, ó, esse disco de MP3
eu tenho toda a minha coleção, sei lá, do Pink Floyd. Tá aqui, ó, tudo aqui nesse MP3. Vendi tudo meus CDs, tá tudo aqui agora. Agora eu ponho lá. Só que esses CDs, eles se perdem, meu amigo. Pega um CD aí velho, ele descasca, risca, já não dá mais leitura. Então tem muita gente que perdeu toda a sua coleção de Pink Floyd. Por quê? Porque passou tudo por um disco de MP3 e o MP3 e o disco danificou, você entendeu? Eu tenho muitos discos gravados, né, de CD, gravados foto, vídeos que eu vou pôr no computador, não lê. Vou pôr eu fico pondo em vários equipamentos para tentar fazer leitura e não lê mais. Quer dizer o quê? Perdi os arquivos, né? Então você não pode confiar nisso. O backup é muito importante. Tem muita gente que acha que não, vou pôr aqui no meu SSD que ele vai garantir, não vou ter problema. Não é bem assim, não é bem assim que funciona, você entendeu? Mas com certeza, qual seria... Eu já expliquei isso no vídeo passado. Para mim, o ideal seria, em vez de pegar o tape deck aqui e pôr a plaquinha pendrive aqui e tal, fazer adaptação, seria limpar o tape deck por dentro, colocar um microcomputador, né? Não sei como é que tá aí, um notebook, desmontar um notebook, enfiar ele aqui, certo? Pegar um monitor pequenininho, pôr aqui, para poder fazer, mas só que o ideal seria um monitor com touch. Por quê? Para você não precisar ter mouse. Então você imagine, um monitor, um notebook hoje, que você tem touch, né? Ou então alguma outra coisa. Então você ter aqui uma tela com touch, liguei, vai fazer o processamento, vai ligar como se fosse um computador, vai ter o HD ali com as músicas, você vai ter um outro HD com as mesmas músicas de backup, aí você vai pegar ali, ligar, aí beleza, vou ligar, power, vou mexer aqui na minha touch, pasta 1, pasta 2, pasta 3, meu programa de leitura, perto do programa de leitura, dou play. Pronto, seria o ideal, na minha opinião, né? Seria a coisa perfeita para se fazer. Mas é um projeto que, se eu não me engano, tem uma pessoa que fez aí. E acho que aqui no Brasil fez isso, né? E vendia também. Mas só que óbvio que você vender um tape deck com plaquinha, os caras já estão pedindo uma fortuna. Tape deck carcassento, para você poder usar na plaquinha, já tá uma fortuna. Adaptado com plaquinha, tá uma tríplice fortuna. Aí você adaptar um troço top, com um puta processador, um DAC perfeito lá dentro, de leitura perfeita e tal, aí é troço para muito mais dinheiro, né? Então, mas seria o ideal, na minha opinião, você entendeu? Vamos lá, continuando. Marco Antônio Ramírez DAS. Tu faz muito drama. Eu tenho mais de 1000 músicas internacionais dos anos 1970, 1980 em MP3 128 KB, salvas no PC, SD card e pendrive. Vamos continuar aqui. Só perco minhas músicas se houver um terremoto de grande magnitude e soterrar tudo. Mesmo assim, conforme for, posso recuperar os cartões de memória, pendrive e reutilizá-los novamente Ponto. No teu caso, tu vai perder tudo, porque discos de vinil soterrados estarão todos quebrados e arranhados por areia, escombros e etc. O meio onde estará armazenadas as músicas fará grande diferença se tratando de perdê-las e para sempre. Caso haja algum terremoto nos Estados Unidos, onde tenha servidores da Google, adeus músicas e milhões de coisas armazenadas nesses locais. Então, meu amigo, nós concordamos em muitas coisas aqui, discordamos em outras, né? Vamos lá. Primeiro, concordo com você. Você tem que ter os backups. Então, como você falou assim, eu tenho pendrive, tenho músicas em pendrive, tenho músicas em HD, tenho músicas, as mesmas músicas, eu estou colecionando música. Perfeito. E aí, assim mesmo, eu posso ter no meu celular, no Spotify. Ah, eu tô no Spotify aqui, tô escutando, tal. Travou, bloqueou, beleza, vou lá pro meu pendrive. Ah, meu pendrive quebrou, não tá lendo. Beleza, vou lá pro meu CD. Ah, meu CD não tá quebrado, tá lendo. Vou lá pro meu disco de vinil, você entendeu? Então, com certeza. O problema na questão toda aqui é você ter tudo no celular e achar que você tem tudo na mão e que você vai ter para sempre, né? Isso eu acho que nós concordamos, como você mesmo falou aí. Agora, com relação ao MP3,
né? Existe uma discussão, você entendeu? Qual é a discussão? A discussão com relação ao MP3 e ao Wave. Então, nisso eu discordo de você, certo? Qual seria o ideal? O ideal seria você ter os discos de CD, certo? De tudo que você quer. Você pegar esse disco de CD, colocar no teu computador, alguma coisa assim, plugar o SSD e na hora de fazer a ripagem do teu disco para dentro do SSD, não fazer em MP3. Fazer em Wave, quer dizer o quê? Arquivo original. Então o arquivo original do meu CD, óbvio, vai ocupar aqui os 74 MB, acho que é, né? Vai ocupar todo esse espaço lá no meu HD. Então o ideal era que o teu backup da tua coleção de CDs, né, fosse um backup com arquivos Wave, tá? Porque não adianta você vir aqui e me falar, não, eu vou passar 74 MB, certo? Vou juntar aqui meus 20 discos de 74 MB e pôr em um disco só num sistema MP3 e me dizer que vai ter a mesma qualidade, tá? Óbvio, vai ter pessoas aí que já fizeram esse teste, que já analisaram, né? Eu estou analisando aqui no processador, no computador da NASA, né? O MP3 tem a mesma qualidade do que o CD, certo? Mas também vão aparecer pessoas que vão te mostrar que CDs com certas gravações de alguns tipos de remasterização, certo? Vai conter áudios, música, alguns instrumentos, algumas coisas que, quando você for escutar teu MP3, você não vai escutar. Você entendeu? Então, para deixar de correr este risco, eu passaria toda a minha mídia física para um SSD, né, mas em formato original, não em MP3, certo? Óbvio, aí não tem como, né, César? Como é que você vai pôr todos os teus discos num pendrive para escutar no carro, ou para escutar na tua plaquinha pendrive, ou para escutar enquanto estiver faxinando a tua casa, quando estiver passando uma vassoura, quando estiver lavando a louça? Como que você vai pegar um pendrive com um Wave, né, carregado, poucas músicas e ocupando muito espaço? Não, aí concordo. Não, você pode utilizar em MP3? Utilizo. Mas quando você for utilizar em equipamentos, como eu falei, para passar vassoura na casa, para você lavar a tua louça, para fazer esse tipo de coisa. Agora, para você ter arquivado, né, e dizer assim, não, aqui está o meu arquivo original, a minha coisa original, na minha opinião, teria que ser em arquivo original, que seria o Wave. Então, isso, César, então você está falando isso, mas você não cometeu esse erro? Óbvio que eu cometi esse erro. Eu cometi esse erro. Muitos CDs que passaram pela minha mão, eu falei, não, vou arquivar. E joguei num HD em MP3. Hoje eu me arrependo. Hoje eu teria, claro, você comprar um HD de 80 GB há 20 anos, sei lá, 20 anos atrás, era uma coisa, né? Hoje você comprar um HD de 1 TB, você entendeu? Então você consegue passar tudo para o Wave. Agora, 20 anos atrás, você comprar um HD de 1 TB que nem existia, para poder jogar todos os seus arquivos em Wave, em um HD, exemplo, se eu for passar toda a minha coleção de CDs para o Wave, e lá em 1997, 98, quando eu comecei a gravar CD, eu ia ter que comprar, sei lá, 50 HDs de 80 GB. Né? Então, sendo que um de 80 GB eu colocaria tudo em MP3. Então eu pus em MP3, mas me arrependo, você entendeu? Eu colocaria em Wave, não utilizaria o MP3. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui, né? Então esse é um assunto bem interessante, na minha opinião, né? E uma das coisas que eu posso te falar, que não tem como, você entendeu? Vai te dizer que você não pode embarcar no que estão te dizendo, porque eu posso fazer um vídeo. Eu tenho revistas aqui de computação, antes de lançarem o MP3, antes do MP3 ficar na moda, né? Como eles diziam que seria o MP3, né? Então, quando eu peguei uma revista uma vez e falei, cara, os caras vão conseguir pôr em um disco,
né, que eu tenho lá uma banda com 15 músicas, o cara vai conseguir pôr nesse mesmo disco a minha coleção inteira dessa banda. Eu tenho revistas aqui de computador, eu guardo essas encrencas ainda, falando isso. E quando eu li aquela reportagem, eu falei, cara, isso aqui vai ser o máximo. E na reportagem, os caras dizendo, isso vai ser o máximo, vai ser a revolução. Você gravar num disco toda a tua coleção e tudo mais, né? Aí, como era normalmente revista direcionada ao pessoal que gostava de música e que gostava de computador, qual que é a primeira pergunta de um audiófilo, né? Vou mudar o meu CD para um outro CD onde que você vai caber muito mais coisas, né? Um audiófilo, né, que já estava acostumado, que já sabia que se você comprasse um vinil, né, desses que você tem coletânea, onde tem 15 músicas de um lado e 15 músicas do outro, no vinil você já sabia que aquilo já estava compactado. Quer dizer o quê? Uma fresa ali, né, uma trilha de um vinil onde você está bem espaçado, também cabe muito mais coisa do que você pegar um vinil dessas coletâneas que tem 15 músicas, que ele tá bem apertadinho as músicas ali. É a mesma coisa. O vinil e o CD tem essa mesma característica. Você pode pegar um vinil de uma banda. Exemplo, tem vinil que você tem disco duplo. Ah, mas tem aquele que é um disco simples e tem todas as músicas. Ah, cortaram um pedaço da música? Não. Né? É porque as músicas elas estão ali mais espaçadas, entendeu? E aí no vinil também tem isso. Né? Você pode escutar o pessoal falando aí com relação às coletâneas da Ketel, né? O pessoal imprimia todas as músicas ali. Óbvio que vai ter menos qualidade, óbvio que ele vai durar muito menos um vinil desse, assim, entendeu? Então o pessoal já tinha esse tipo de noção. E aí quando falavam que, ó, sabe aquele teu CD que quando lançaram ADDD, né, analógico, digital, quer dizer que vinha de um vinil analógico e era mixado digitalmente, depois gravado digitalmente, ADD, puxa, esse CD, os primeiros CDs quando lançaram, né, quando vieram os primeiros, nossa, isso aqui é uma qualidade, né, tipo, era, depois ficou banal, né, mas então, aí o audiófilo começou a olhar aquilo, pô, isso aqui é muito melhor e tal, aí quando eles vieram e falaram assim, não, você vai enfiar tudo tua coleção num só, aí o cara lembrou do vinil, pô, no vinil, os caras espremem tudo, fica uma porcaria. Será que vai ficar uma porcaria? E aí vinha essas reportagens falando, não, o MP3 é compatível com o áudio que está no teu CD. Você não vai ter diferença nenhuma. Vai ser total... Cara, pro audiófilo, o cara entende que se você pegar isso aqui e quiser transformar nisso aqui, óbvio que alguma coisa vai se perder. Alguma coisa está de errado. César, mas não tem de errado, é que eles reutilizam melhor o espaço no CD. Aí eu vou voltar pro vinil. Ele também reutiliza melhor o espaço no vinil. Só que quando você tem uma faixa mais espaçada, quando a tua agulha entra lá, ela entra gostoso, bonito, vai esfregar bonito. Agora, se aquela tua faixa tá mais estreitinha, a agulha não entra direito, a chance dela pular para a próxima faixa é maior. Você entendeu? Então, quando vieram com essa história de MP3... o audiófilo ficou meio que não, tem alguma coisa errada isso daí. E aí vinha essas reportagens dizendo, não, é a mesma coisa, pode ficar tranquilo, vai ter o mesmo áudio, você não vai perder nada. Só que hoje já tem gente que retruca isso, não, você perde, é melhor gravar em Wave. Aí vieram com outros arquivos, FLAC e outras coisas assim. Então, onde eu quero chegar? Que quando eles vêm com uma tecnologia nova e te põem aqui, ó, porra, isso aqui é perfeito, lindo, maravilhoso, sempre duvide. Por quê? Porque, como eu disse, o passado te diz o que pode ser o futuro. No passado, quando eles vinham com mídias novas e dizendo que era lindo, maravilhoso, depois de um tempo você percebia que não era bem assim. Então, o que pode acontecer hoje? As pessoas vêm com mídias novas e dizem, não, isso aqui é lindo, maravilhoso. Daqui a 5 anos as pessoas vão falar assim, puta, aquilo é um lixo. Por quê? Porque você foi enganado pela propaganda, por alguém que queria te vender isso aqui, né? E existem vários exemplos que eu posso te dar, né? Vou dar um exemplo aqui que é flagrante, né? O VHS. O VHS, né? Para quem assistia filme em fita, esse tipo de coisa, nunca foi a melhor mídia. Nunca foi a melhor mídia. Todo mundo sabe que as televisões de época usavam beta.
né? Betamax, Betamax, Betamax. Mas por que então que o Betamax se rendeu ao VHS? Porque juntou toda as corporações, a Philips e outras, e falou assim, não, vamos lançar o VHS, por mais que ele seja inferior ao da Sony, que é o Betamax, que é mais caro, mas vamos lançar esse aqui, vamos injetar muita propaganda, vamos vender, vamos colocar filme, vamos colocar muita disposição, mesmo sendo a pior mídia. Então, nunca, às vezes, aquilo que está sempre vendido, que te oferecem de quilo, que está na mídia, que está na moda, que tem muita propaganda, é o melhor. E o exemplo Betamax VHS é o exemplo claro disso. A Sony tinha lá uma preocupação, qualidade. Então, pô, temos aqui o beta, qualidade e tudo mais. É mais caro? É um sistema mais caro? É. Ela tentou vender e fazer com que outras marcas utilizassem a sua mídia, sim, só que teriam que pagar patentes para aquela mídia. E as outras marcas, não, vamos fazer uma coisa pior, mesmo essa aqui sendo pior, vamos injetar dinheiro, vamos lançar, vamos jogar rodo no mercado, ela vai superar a Betamax. Superou. Só que Betamax é muito mais qualidade do que VHS, né? Então é isso aí. Deixe sua pergunta para a semana que vem, a gente continua conversando, continua debatendo o nosso assunto que a gente gosta aí. Se alguma coisa que eu falei você tem algum ponto a criticar ou quer retrucar alguma coisa ou algum argumento diferente, deixa aí que a gente continua conversando. É muito legal conversar e escutar o que as pessoas têm de ideia, né, com relação ao que a gente conversa aqui. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Se eu não respondi direito a alguma pergunta, refaça aqui para a semana que vem. Um grande abraço, até a próxima.